juntos novamente para continuarmos a leitura do livro A Vida nos Mundos Invisíveis, escrito pelo Monsenhor Robert Benson e pelo médium Anthony Borgia. Visitação. Nosso anfitrião disse-nos que o poder do pensamento é quase ilimitado no mundo espiritual. E quanto maior o poder de qualquer esforço de concentração do pensamento, maiores serão os resultados. Nosso meio de locomoção pessoal aqui é pelo pensamento. Podemos aplicar os mesmos meios naquilo que a Terra chama de objetos inanimados. Claro, nada no mundo espiritual é inanimado. E por causa disso, então, nossos pensamentos podem exercer influência direta sobre as incontáveis coisas dos quais o mundo espiritual é composto. Barcos devem flutuar e mover sobre as águas. São animados pelas forças vivas que animam a tudo por aqui. E se queremos que se movam sobre as águas, temos apenas que focar nossos pensamentos naquela direção e com aquela intenção. Nossos pensamentos produzem o resultado desejado do movimento. Poderíamos, se quiséssemos, chamar nossos amigos cientistas para que nos providenciassem uma máquina esplêndida para suprir o poder do motor, e eles fariam, certamente encantados. Mas teríamos que focar nosso pensamento na maquinária para fazê-la gerar força necessária para andar. Porque então dar toda essa volta para produzir o mesmo resultado, quando podemos conseguir diretamente e com a mesma eficiência? Mas não se deve concluir que alguém possa mover um barco através da água meramente pensando que ele vai fazer isso. Requer, como tantas coisas, o conhecimento necessário, sua aplicação em linhas bem ordenadas, prática daquela arte. Uma aptidão natural ajuda muito nesses assuntos. Nosso anfitrião contou-nos que ganhou prática em muito pouco tempo. Uma vez que se atinge a habilidade, ela traz, conforme ele disse, um sentimento de satisfação pelo poder aplicado corretamente, e não somente o poder, mas o poder do pensamento, de uma forma que talvez não seja possível em algumas outras formas. Perfeito, como o nosso movimentar através dos reinos, também o movimento de um objeto tão grande, simples e facilmente, aumenta a maravilha de toda a vida espiritual. Nosso anfitrião explicou que esse era apenas o seu ponto de vista, mas não deveria ser tomado como axioma. Seu entusiasmo aumentava com o seu entusiasmo pela água e pelo amor aos barcos. Percebemos que ele guiava o barco de maneira usual, com o leme operando pela direção no tomadilho. Isso, disse, era porque achava o suficiente trabalhar para promover o movimento do barco. Entretanto, se desejasse, poderia combinar as duas ações em apenas uma. Mas ele preferia usar o velho método de pilotar com as mãos, já que dava trabalho físico também, e que era por si só um prazer. Uma vez iniciado o movimento do barco, ele podia esquecer isso até que desejasse parar. O mero desejo de parar, rápido ou gradualmente, fazia a embarcação ficar imóvel. Não havia medo de acidente. Eles não existem, não podem existir nesses reinos. Durante todo o tempo em que o nosso anfitrião estava explicando esses detalhes a Ruth e a mim, Edwin ficava conversando com a esposa dele. Nossa velocidade havia aumentado e estávamos indo em direção a uma das ilhas. O iate estava viajando através do mar no movimento mais perfeito e firme. Não havia vibração, naturalmente, na maquinaria, mas o verdadeiro movimento através das águas podia ser perceptivelmente sentido, enquanto os sons das pequenas ondas sendo cortadas formavam mais lindas notas musicais e harmonias, assim como as muitas cores da água mudavam de tonalidade e matizes. Observamos que, ao passarmos, a água rapidamente voltava à sua forma original, não deixando sinal de termos passado por ela. Nosso anfitrião guiava a embarcação habilmente e, pelo aumento ou diminuição da velocidade, ele podia criar, pelo grau diferente do movimento das águas, as mais notáveis mudanças de cor e sons musicais, cintilações brilhantes do mar, mostrando o quão vivo ele é. Correspondia ao menor movimento do barco, como se estivesse em completa união. E de fato estavam. Ruth ficou completamente estática em seu deleite e correu para a esposa do nosso anfitrião em completo prazer pela nova experiência. Ela, que apreciara muito os sentimentos de nossa jovem amiga, estava também entusiasmada. Apesar de não ser novidade, no sentido de ser primeira experiência, ela disse que jamais deixara de se encantar, mesmo tendo se tornado familiarizada com a sua casa-barco,
com a gloriosa distribuição que provê tais belezas e prazeres aos habitantes das localidades espirituais. Agora, já estávamos nos aproximando da ilha o suficiente para vermos bastante bem, e o barco fez a curva, seguiu a linha da costa. Depois de contear nesse percurso por um tempo, navegamos por uma pequena baía que formava pitorescamente um porto natural. A ilha certamente excedeu nossas expectativas pela beleza de seu cenário. Não havia muitos habitantes nela. As casas que víamos eram mais casas de verão do que outro tipo, mas o que chamou a atenção era o número de árvores, nenhuma delas muito altas, mas todas vigorosamente desenvolvidas. Nos galhos podíamos ver grupos de lindos pássaros, cuja plumagem apresentavam cores em profusão. Alguns dos pássaros estavam nos sobrevoando, outros, a maior variedade, estavam andando majestaticamente pelo chão. Mas todos eles não tinham medo de nós. Andavam conosco, conforme passeávamos. Quando levantamos nossos braços, alguns pequeninos vinham pousar em nossos dedos. Pareciam nos conhecer, saber que era impossível que algum mal lhes acontecesse. Não precisavam fazer buscas constantes pela comida, nem exercitar uma vigilância constante contra os que, na terra, seriam seus inimigos. Eram, como nós, partes do eterno mundo espiritual, gozando como nós a nossa e suas vidas eternas. Sua existência era apenas outra coisa, dentre milhares que nos dão dadas para o nosso prazer. Os pássaros que tinham a plumagem mais colorida eram, evidentemente, das espécies que vivem nas partes tropicais do plano da Terra e que nunca são vistos pelo olho humano até que ele venha ao mundo espiritual. Pela perfeita adaptação à temperatura, podiam viver em conforto com os de aparência menos espetacular. Todo o tempo estiveram cantando, chilreando uma sinfonia de sons. Não era cansativo, apesar da intensidade do som emitido, porque os extraordinários tipos de tonalidades mesclavam-se uns aos outros. Nem o som era agudo, apesar do canto dos menores serem mais altos. Mas o que deliciava era a sua fraterna confiança em nós, em comparação com os pássaros da terra, cuja vida lá os leva a viver em outro mundo. Aqui somos partes do mesmo mundo livre, e o entendimento entre os pássaros e nós era recíproco. Quando falamos a eles, parece que eles entendem e queremos o que queremos dizer, e da mesma forma, parece que sabemos o que dizem seus pensamentos. Chamar algum pássaro em particular significa que aquele pássaro entende e ele vem até nós. Nossos amigos, claro, já haviam visto tudo isso antes, mas para Ruth e para mim era novo e uma experiência maravilhosa. Ocorreu-me o pensamento de que eu tivesse pensado bem no tema e talvez tivesse usado um pouco a minha inteligência, teria sabido que veríamos algo assim. Por que teria, perguntei-me, o grande pai criado todos os lindos pássaros somente para o plano terrestre? E fazê-los viver em locais que são frequentemente inacessíveis ao ser humano, que quase não pode vê-los nem se alegrar com eles? E mesmo os que podem ser vistos estarão em perigo para sempre? Seriam negadas ao distante mundo espiritual as lindas coisas que nos são dadas no mundo terreno? Aqui estava a resposta diante de todos nós. E na vaidade da presunção do ser humano, pensar que tal beleza fora criado expressamente para seu prazer, apenas enquanto na terra. O ser humano encarnado pensa que tem o monopólio da beleza. Quando desencarna, eventualmente acorda para o fato de que jamais tinha visto quanta beleza pode haver, e fica silencioso e humilde, talvez pela primeira vez em sua vida. É uma lição salutar o acordar em espírito, acredite, caro amigo, com o choque que acompanha. O movimento perfeito das cores de todos os passarinhos que podíamos ver sobre nós era demais para ser visto em uma só vista. Estava além da descrição. Nem ao menos esperávamos por isso. Passeavam deliciosamente pelo arvoredo. Passavam o murmúrio musical dos riachos pelas clareiras de grande aveludada. Num verdadeiro reino de fadas da natureza. Encontramos pessoas pelo caminho, que nos cumprimentaram ou acenaram. Todos ficaram alegres entre os pássaros. Cantaram-nos que essa parte da ilha era destinada exclusivamente aos pássaros e que nenhuma outra forma de vida animal ali se intrometia. Não que houvesse medo ou perigo de que algo os machucasse, porque seria impossível, mas porque ficavam mais felizes como os da sua espécie. Logo voltamos ao barco e pusemos-nos ao mar novamente.
Estávamos interessados em descobrir onde nosso anfitrião tinha adquirido sua casa flutuante. Esta peça intrincada de se construir requeria especialistas, certamente para projetá-la e outros para construí-la. Ele nos contou que um barco é construído com as mesmas condições que as casas espirituais ou qualquer outra edificação. Um pré-requisito seria que devemos ter merecimento para o direito de possuí-lo. Isso entendemos o que, então, acontecia com muitas pessoas do mundo espiritual, que na Terra desenhavam e construíam barcos de todos os modelos, tanto como uma forma de ganhar a vida, como por recreação. Teriam esses últimos que abandonar seu prazer quando poderiam continuar com seu artesanato? Aqui eles têm os meios e o motivo para continuar a sua tarefa, tanto pelo trabalho quanto pela diversão. E pode ser dito que, apesar de muitos construírem seus barcos pelo prazer de assim fazerem, também dão grande prazer a muitos outros que gostam do mar e de embarcações. Seu prazer torna-se seu trabalho, e seu trabalho é um prazer. A tarefa de realmente construir uma embarcação é altamente técnica e os métodos no mundo espiritual são diferentes dos da Terra. Têm que ser dominados, apesar de que devamos ter merecimento para possuir uma no mundo espiritual, temos a ajuda dos amigos na construção real. Podemos formar em nossas mentes, quanto na Terra, um modelo de algo que desejamos ter. Um jardim, uma casa, qualquer coisa. Será então um pensamento forma e será convertido em verdadeira substância espiritual pela ajuda de especialistas. Nosso retorno foi tão gostoso quanto a ida. Quando chegamos, nosso anfitrião estendeu um convite permanente para que os visitássemos a bordo sempre que quiséssemos, para termos o prazer de um passeio velejando no mar. Enquanto andávamos na areia da praia, Edwin fez-nos recordar o grande prédio do centro da cidade, dizendo-nos que muito em breve haveria de visitar a visita de um ser dos reinos mais elevados, e por isso muita gente se reuniria no templo com cúpula. Gostaríamos de ir com ele? Não era de forma alguma para se considerar um ato específico para a adoração a esse personagem que estava visitando o plano. Tais coisas, como adoração, não requerem esforços conscientes, vêm espontaneamente do coração, mas nosso visitante traria com ele não somente sua radiação, mas também a radiação da esfera celestial a qual pertencia. Imediatamente, expressamos nosso desejo de ir com ele, já que sentimos que não teríamos nos aventurado em ir até lá sozinhos, até agora só estávamos sob a guarda de Edwin. Enquanto caminhávamos pela larga avenida com árvores e jardins, tomamos parte de uma grande leva de pessoas que iam na mesma direção e, obviamente, para o mesmo propósito. Estranho dizer, mas apesar de estarmos entre tanta gente, jamais sentimos coisa comum na terra, a impressão de estar no meio de uma imensa multidão. É uma sensação extraordinária, e Ruth sentia a mesma coisa. Supusemos que sentiríamos as antigas sensações. O medo de que, no meio dessa imensa assembleia, houvesse confusão, de estarmos que estamos acostumados no plano da terra. Os empurrões, o barulho, sobretudo, a sensação de tempo passando, quando deveríamos sentir nosso prazer acima de qualquer coisa. Ter essas ideias era bem ridículo, e Ruth e eu rimos de nós mesmos. Edwin também, por expressarmos tais noções ou nos atermos a elas por momentos. Sentimos porque sabíamos que tudo estava em perfeita ordem, que todo mundo sabia o que fazer ou para onde ir. Não havia questão de superioridade de nós sobre nós, dos outros sobre nós, no sentido de privilégios. Sentíamos que éramos esperados pelo que daríamos de nós e que cumprimentos pessoais de boas-vindas estavam esperando por nós. Não era o suficiente para banir todos os sentimentos de desconforto e intranquilidade? Havia, além do mais, uma unidade de pensamento entre nós que não era possível na Terra, mesmo entre os da mesma crença religiosa. Qual religião terrena haveria, onde todos os seus congregados sejam totalmente de mesmo pensar? Não há nenhum. Tem sido o pensamento essencial na Terra de elevar em agradecimentos ou reverências ao Ser Supremo, deva ser um ritual complexo, uma cerimônia e fórmulas com credos e dogmas, crenças estranhas sobre as quais há tanta diversidade de pontos de vistas quanto sejam as religiões diferentes. Deve ser relembrado que já contei sobre o estabelecimento de comunidades aqui no mundo espiritual daqueles que têm a mesma religião. Portanto, nesse ponto, o mundo espiritual não está melhor do que na Terra.
Quando a Terra se tornar realmente iluminada, essas comunidades irão desaparecer. É a cegueira e a estupidez do mundo terreno que é a causa de estarem aqui. Dão-se tolerância e devem exercer tolerância. Entre eles, ou de outra forma, serão banidos daqui. Não devem jamais tentar influenciar ou coagir alguém ao credo de suas doutrinas ou errôneas. Devem ficar confinados estritamente em si, mas são perfeitas e absolutamente livres para ratificar a sua religião falsa entre eles. A verdade os espera no limiar de suas igrejas quando saem de seus lugares de reverência, não quando entram. Quando um espírito finalmente percebe a futilidade de sua religião particular e peculiar, rapidamente dissocia-se deles e em completa liberdade e plena verdade, que não tem credos ou mandamentos clericais. Eleva seus pensamentos ao Pai Celestial de uma forma que saem de sua mente livres e sem estarem afetados, tirados todos os jargões simples do fundo do coração. Mas temos nossos templos, onde podemos receber os grandes mensageiros dos mais elevados planos, lugares próprios para receber os representantes de Deus, e onde tais mensageiros possam enviar nossos agradecimentos uníssonos e nossas petições à grande fonte de tudo. Não adoramos cegamente como na terra. À medida que nos aproximamos do templo, podíamos já nos sentir carregados com forças espirituais. Edwin contou-nos que acontecia sempre, por causa do poder imenso trazido pelos visitantes de mais alto, que não se diminuíam no interior do amplo ambiente do templo. Era por essa razão que o templo ficava completamente isolado, sem outros prédios em torno, somente jardins o circundavam. Um grande mar de flores, estendendo-se pelo menos parecia até onde os olhos podiam alcançar, mostrando aos olhos uma galáxia de cores brilhantes, em grandes grupos, como jamais contemplamos na Terra. Elevando-se de tudo isso, havia os sons musicais celestiais, perfumes dos mais delicados, sendo que o efeito sobre nós era de pura exaltação de espírito. Sentimos que fomos levados diretamente a outro reino. O prédio em si era magnífico, era imponente, grande, uma inspiração por si mesmo. Parecia ser feito do mais rico cristal, mas não era transparente. Pilares maciços foram polidos até que brilhassem como sóis, enquanto cada um dos entalhes emitia suas cores brilhantes, até que todo o edifício fosse um templo de luz. Nunca pensei que tais cintilações fossem possíveis, porque só as superfícies refletiam a luz de formas extraordinárias, mas também davam de sua luz própria, de uma forma que podíamos sentir espiritualmente. Edwin nos levou a uns lugares que sabíamos serem os nossos. Tínhamos aquele sentimento de familiaridade com eles, e mesmo que se tem com a poltrona favorita da casa. Acima de nós estava o grande domo de ouro perfeitamente trabalhado, que refletia as centenas de cores que cintilavam do resto do edifício. Mas o foco de toda a atenção estava sobre o santuário de mármore, palavra que usarei, querendo outra melhor, no fundo do templo. Tinha uma balaustrada rasa, com uma abertura central abrindo no topo de uma escadaria que leva ao chão. Podíamos ouvir os sons da música, não sei de onde vinham, já que não havia sinal de músicos. A música evidentemente vinha de uma grande orquestra, de cordas somente, pois não havia som de outro instrumento orquestral. O santuário, que tinha dimensões bem espaçosas, estava cheio de seres de planos mais elevados, com exceção de um espaço no centro que pensei estar reservado ao nosso visitante. Todos estávamos sentados e conversávamos em silêncio entre nós. Logo fomos avisados pela presença figura imponente de um homem com cabelos pretos, que estava sendo seguido de perto. Para surpresa minha, pelo bondoso egípcio, com quem nos encontramos na casa de Edwin, nos limites do nosso reino. Aos que já haviam testemunhado tais visitações, a chegada deles era a indicação da chegada do alto personagem, e nós nos pusemos em pé, como todos. Então, diante de nossos olhos, ali apareceu, primeiramente, uma luz, que pode ser descrita como ofuscante, mas conforme nos concentramos nossas vistas nela, imediatamente nos sintonizamos com ela, e não mais sentimos sensação de desconforto. De fato, como descobri mais tarde, era realmente a luz que se sintonizava a nós. Poder-se-ia dizer que abaixou a sintonia até nós, de acordo com o nosso reino.
Tomou o matiz dourado nas extremidades, gradualmente brilhando mais no centro, e no centro, lentamente, tomou a forma do nosso visitante. Adensou-se para que pudéssemos vê-lo, um homem de aparência jovem, juventude espiritual, mas soubemos que trazia em si um grau inimaginável dos 3 atributos amplos da sabedoria, conhecimento e pureza. Seu semblante brilhava com uma beleza transcendental. Seus cabelos eram dourados, em torno da sua cabeça havia um diadema brilhante. Suas vestimentas eram da melhor qualidade, consistindo em um manto branco puro. Nas bordas, uma faixa dourada. De seus ombros descia uma capa azul celeste, mais profundo, preso ao seu peito por uma grande pérola rosada. Seus movimentos eram majestáticos quando levantava seus braços e enviava suas bênçãos sobre nós. Ficamos em pé e silenciosos, enquanto nossos pensamentos iam até ele, que nos enviou alguém tão majestoso. Agradecemos e fizemos nossos pedidos. Quanto a mim, tinha um benefício a pedir, e pedi por ele. Não me é possível transcrever a você uma fração da exaltação de espírito que senti durante a presença, apesar de distância, desse convidado celestial. Mas sei que não poderia ficar naquele templo durante o tempo em que ele esteve lá, sem ter a mais esmagadora consciência de que estava abaixo, muito, muito abaixo na escala espiritual de evolução e progresso. Sabia que ele enviava para mim, assim como para todos, pensamentos de encorajamento, esperança, bondade do mais alto grau, que me fizeram sentir que não deveria jamais me desesperançar para atingir o reino espiritual mais elevado, e que havia trabalhos bons e úteis para eu cumprir a serviço do ser humano, e ao cumpri-los teria diante de mim todos os reinos, como estão diante de cada espírito que trabalha a serviço da humanidade. Com uma bênção final sobre nós, esse resplandecente e verdadeiramente régio ser sumiu de nossa visão. Ficamos sentados por instantes. Gradualmente o templo começou a se esvaziar. Não tinha vontade de me mover. Edwin disse-nos que poderíamos ficar o quanto quiséssemos. O prédio estava, portanto, praticamente vazio quando vi a figura do egípcio a se aproximar de nós. Cumprimentou-nos calorosamente, perguntou-me se poderia seguir com ele, pois queria apresentar-me ao seu mestre. Agradeci por seu grande interesse por mim, o qual não me foi o espanto quando ele me levou à presença do homem com quem tinha entrado no santuário. Eu só podia ter podido vê-lo do meu lugar, mas de perto podia ver que um par de olhos reluzentes combinava com o seu cabelo revolto, mais pronunciado pela leve palidez do seu tipo. As cores das suas vestimentas eram azul, branco e dourado, e apesar de serem de alta categoria, não tinha a intensidade das roupagens do visitante principal. Tive a impressão de estar na presença de um sábio, o que realmente ele era, de um homem de grande senso de alegria e humor. Devo sempre relembrar que alegria e humor não são, nem serão, prerrogativa única dos habitantes da Terra, apesar de que gostam de proclamar ser monopólio deles e que possam gostar de negar nossa alegria tão espontânea. Continuamos a rir, apesar de suas desaprovações. O bondoso egípcio apresentou-nos ao seu mestre, e esse me levou pela mão e sorriu para mim, de maneira a tirar por completo qualquer sentimento de acanhamento que eu tivesse. De fato, ele simplesmente emanou de si segurança, deixando-me completamente à vontade. Qualquer um, sem desrespeito, poderia chamá-lo de anfitrião perfeito. Quando falou comigo, seu tom de voz era maravilhosamente modulado, de tom suave, portanto, muito bondosa. Suas palavras enchiam-me de alegria, já que me deixavam maravilhado. Meu amado mestre, disse ele, a quem você acabou de ver, pediu-me para dizer a você que sua prece foi ouvida e que realizará seu desejo. Não temo, porque as promessas que aqui são feitas são sempre cumpridas. E então ele me disse que eu deveria esperar por um período antes do cumprimento, porque era necessário que uma cadeia de eventos acontecesse antes das circunstâncias certas surgirem, nas quais meus desejos dariam seus frutos. O tempo passaria rápido, ele disse, e eu podia, enquanto isso, continuar o meu trabalho com os meus amigos. Se em qualquer momento precisasse de conselhos, meu bom amigo Edwin chamaria o amigo egípcio, cuja guia estaria sempre ao meu serviço. Então, deu-me sua bênção e viu-me sozinho.
sozinho com meus pensamentos e com minha memória firme e a fragrância celestial dos nossos visitantes maravilhosos. Juntei-me a Edwin e Ruth, contei-lhes a minha alegria. Ambos ficaram felizes com minhas novidades e fizeram de fonte tão elevada. Sentia agora que gostaria de voltar para minha casa. Pedi a Edwin e a Ruth que me acompanhasse. Voltamos para lá, fomos diretamente para a minha biblioteca. Em uma das prateleiras estava um livro em particular, escrito por mim, no plano terreno, e que desejava jamais ter escrito. Tirei o livro que estava ao lado dele, deixando o espaço desocupado. De acordo com minha prece respondida, eu preencheria o espaço com outro livro, escrito depois que vim ao mundo espiritual, o produto de minha mente quando vi a verdade. Dando-nos as mãos, nós três andamos para o jardim, para o sol celeste da eternidade. Meus amigos, o livro que ele queria escrever é esse que nós estamos lendo, não é verdade? Fico feliz de ter todos vocês comigo, lendo esses relatos do Monsenhor, não é verdade? Por hoje ficamos aqui. Aguardo todos na sequência da nossa leitura. Até mais.